Fala pessoal, bora comentar sobre a Itaúsa, novo balanço quarto tri, recorde de lucros e também sobre alguns dados fundamentais que poucas pessoas comentam sobre o papel. Então, primeiro ponto, direto e reto sobre o resultado, a Itaúsa lucrou 14,8 bi de lucro recorrente em 2024 e este ponto foi o maior lucro da série histórica da empresa. Fora isso, o lucro cresceu em 21,5% versus 2023 e vamos a seguir que este fato só aconteceu por causa do bom crescimento do lucro do Banco Itaú. Caso contrário, a Itaúsa não teria entregue todo este crescimento. Outro ponto, a empresa destaca sobre pagamentos de proventos, porém, a data já passou. Então, relativo ao exercício 24, iremos ter 9,6 bi em proventos, 88 centavos por cada ação, o que nos dá 10,8% de yield em relação à cotação recente. Então, este ponto representou 20% de crescimento no provento anunciado e um payout de 68%. Então, este provento cresceu em cerca de 20% porque o payout ficou parecido com o ano passado e o lucro cresceu na faixa de 20%. Então, perceba aquele ponto que eu sempre destaco, o dividendo é um percentual do lucro, então se o lucro cresce, a tendência é que o provento acabe crescendo. Fora isso, a Itaúsa também irá pagar aquele JCP trimestral de 2 centavos líquidos por cada ação, e vocês podem consultar esse ponto no site Versatile Days. Então perceba que iremos ter data como para o dia 30 de maio, 29 de agosto e 29 de novembro, e o pagamento acontecerá cerca de um mês após a datacom. E fora esse JCP de 2 centavos, a Itaúsa também tem anunciado proventos trimestrais e também um mega provento para fevereiro de cada ano. Então tem que entender o calendário do provento da empresa para não pensar que a empresa só irá pagar 2 centavos por ação e o provento será muito baixo. Outro ponto, também temos a subscrição de ações em aberto, que você poderá subscrever um percentual pequeno da sua posição por um preço de R$ 6,70, o que seria bastante vantajoso, até porque se você fosse comprar a mercado, você pagaria R$ 9,52 e com essa subscrição você pode aumentar um pouco a sua posição pagando R$ 6,70 por ação. Então, aparentemente, este ponto acaba sendo vantajoso para o acionista. Fora isso, para quem não sabe, a Itaúsa é uma holding que possui participações em várias empresas, então o valor de mercado do seu portfólio caiu para 121 bi e a queda foi de 11% ano contra ano. E este fato aconteceu por causa da queda no valor de mercado de algumas empresas do seu portfólio. E também no quesito rentabilidade, a Itaúsa entregou um ROI de 17,4% e cresceram a sua rentabilidade em comparação com o ano passado. E este fato só aconteceu do crescimento do lucro e da rentabilidade por causa do Banco Itaú. Consequentemente, esta foto mostra a ótica trimestral e também a ótica anual. Então a Itaúsa conseguiu 3,6 bi de lucro no quarto tri, o que foi 16% de crescimento em relação ao quarto tri do ano passado. E na ótica anual, 14,8 bi de lucro, 21% de crescimento, o que foi o maior lucro da história da empresa. Então, o pessoal pensa que a Itaúsa é grande e não vai crescer, e também citam a mesma coisa do Banco Itaú, porém, ano após ano, ambos seguem entregando bons balanços e com uma rentabilidade muito atrativa. Outro ponto, esta foto mostra a estrutura acionária da Itaúsa e também as empresas do seu portfólio. Então a Itaúsa possui 37,34% de todo o Banco Itaú, a empresa detém quase 30% da Alpargatas, quase 38% da Dexon, 10,38% da CCR, e, por sinal, essas 4 primeiras são empresas de capital aberto. Fora isso, a Itaúsa também possui participação na EGEA Saneamento, Copa Energia e na NTS. Fora isso, um ponto que eu sempre cito, quem possui a Itaúsa em carteira nem tem que ficar vidrado na empresa e sim no Banco Itaú. Por quê? Olhe o resultado recorrente das empresas investidas, que foram de 4 bi no quarto tri deste ano, mais 3 bi 965 foi oriundo do Banco Itaú, ou seja, 99,52% do resultado do quarto tri foi oriundo do Banco Itaú. E na ótica anual, perceba que 96,2% do resultado recorrente das empresas investidas foi oriundo do Banco Itaú. Enquanto isso, na ótica trimestral, as empresas do setor não financeiro reportaram uma piora de 77% no resultado e na ótica anual, 7% de crescimento. Então, se não tivesse acontecido esse crescimento de 19% no resultado do Banco Itaú, a Itaúsa não teria crescido em toda esta proporção. Já outro ponto que eu vou destacar a seguir,
que existe um motivo para a Itaúsa possuir aquele desconto holding e perceba resultado próprio da empresa, que foi negativo em quase 700 milhões no ano por causa de despesas administrativas, despesas tributárias, doações Instituto Itaúsa, outras despesas, fora que a Itaúsa também possui um resultado financeiro negativo, já que a empresa possui um pouco de dívida. Então, se eu somar aqui, perceba que a Itaúsa teve cerca de 1 bilhão de custos em 2024, entre despesas administrativas, tributárias e também o resultado financeiro que é negativo. Então a Itaúsa possui esse custo de quase 1 bilhão por ano, então esse ponto é um dos motivos que existe esse desconto holding. Além do mais, um fato positivo é que tem algumas holdings que estão sofrendo por causa de uma dívida bem elevada, por exemplo, Simpar, Cosan, que literalmente estão destruindo valor para acionista e as cotações não param de cair. Enquanto isso, no caso da Itaúsa, dívida líquida de apenas 1 bilhão e a relação de alavancagem, dívida líquida sobre patrimônio, é de apenas 1,2%. Por isso, a alavancagem medida pela relação dívida líquida sobre o valor líquido dos ativos que a empresa possui é de apenas 0,9%, o que realmente é ridiculamente muito baixo. Já o terceiro ponto para medir a alavancagem de uma holding, o pessoal gosta de olhar a cobertura de juros e relaciona os proventos que a empresa recebe dividido pelas despesas de juros. Então, neste caso, relativo a 2023, o provento que a Itaúsa recebeu cobre 13 vezes a despesa de juros. E, para vocês terem noção, no caso da Cosan, esta relação é de apenas 1,1, ou seja, praticamente o provento que a Cosan recebe empata com o pagamento de juros. Só que a Cosan também possui outras despesas. Então, neste caso, a Itaúsa, realmente a empresa possui uma dívida muito confortável. Por isso, perceba que de 2025 até 2028, a Itaúsa não terá nenhuma amortização do principal e só a partir de 2029 que a Itaúsa terá amortizações na faixa de 1 bilhão. Então, sobre o endividamento, realmente está muito confortável. Por isso, olhando para o fluxo de caixa, a Itaúsa recebeu 8,4 bi em proventos em 2024, sendo que 92% do provento foi oriundo do setor financeiro. Daí, desse provento recebido, a Itaúsa pagou 8 bi em proventos, amortizaram dívida, pagaram juros, pagaram impostos, recompraram ações e o caixa da empresa aumentou de 3,1 bi para quase 3,6 bi. Além do mais, outro ponto que você tem que ficar vidrado é no provento que o Banco Itaú paga, porque, conforme a política da Itaúsa, eles repassam integralmente o provento recebido do Banco Itaú. Então, se o Itaú pagar bons proventos, a Itaúsa também tende a pagar bons proventos. Consequentemente, esta foto mostra o motivo para ter acontecido aquele crescimento de 20% no provento pago da Itaúsa, porque o Itaú pagou 8 bi em proventos para a Itaúsa em 2023. Já para 2024, a Itaúsa receberá 9,6 bi do Banco Itaú. E também perceba as outras participações que não geram tantos proventos assim para a empresa. Então, se pegar o provento que o Itaú pagou, 9 bi 597, e dividir pelo total, 9 bi 956, o Itaú representou 96% do provento recebido das investidas. Então, repito novamente, quem tem a Itaúsa em carteira tem que ficar vidrado no Banco Itaú, já que ele representa 95% do lucro e também grande parte do provento recebido. Já nessa parte aqui ao lado temos proventos pagos e a pagar pela Itaúsa. Então perceba que o provento da Itaúsa foi bem baixo em 2021 e 2022, porque o Banco Itaú pagou um payout bem baixo, consequentemente a Itaúsa recebeu menos proventos e repassaram menos proventos para o acionista. E agora que o Banco Itaú aumentou o payout para além do que 60%, a Itaúsa tem pago proventos melhores e mais do que dobraram neste período, consequentemente a empresa tem gerado esses 10% de yield na cotação atual. Porque, nos últimos 12 meses, a Itaúsa anunciou quase 90 centavos líquidos por cada ação, o que nos dá uns 10% de yield na cotação atual. Então perceba que aqueles memes acabaram e a Itaúsa tem pago um dividend yield até maior do que o Banco do Brasil. E também perceba que no site Investor 10 vocês podem consultar o dividendo pago por ação e também o dividend yield. Então o dividendo pago por ação tem crescido e cabe destacar que este provento de 2025 só considera esses anúncios recentes, sendo que a empresa ainda deverá anunciar mais proventos ao longo deste ano. Então tem chance desse provento da Itaúsa crescer um pouco mais
E perceba que, se esse fato acontecer, a Itaúsa pagará o seu maior provento da sua história. Já nessa foto temos o histórico do Dividend Yield, que o patamar atual é de 10,7%. Então perceba que quando a Itaúsa fica barata, em 2015, que o PL ficou bem baixo e o P alto e moderado, a Itaúsa gerou um bom Dividend Yield para o acionista. Já em 2019, a Itaúsa não estava barata, porém o Banco Itaú pagou uns 90% payout, então por isso que a Itaúsa gerou este alto yield para o acionista. E agora, com um payout de 60% a 70% e um preço-lucro barato, a Itaúsa tem gerado mais de 10% de yield para o acionista e ainda tem a perspectiva de crescimento. Já aquele ponto que eu sempre cito, e a própria empresa menciona esse ponto no site DRI e nos seus relatórios, é que a prática de pagamentos de proventos da Itaúsa tem sido, até o momento, de repassar integralmente ao acionista o provento recebido do Banco Itaú. Então note, em cinza, o provento recebido e a receber do Banco Itaú, versus em azul, o provento declarado pela Itaúsa. Então perceba que o provento coincide exatamente igual com o provento anunciado do Banco Itaú. Então fiquem vidrados no Banco Itaú, porque se ele permanecer lucrativo e pagando bons proventos, este fato irá se refletir na Itaúsa. Fora isso, a Itaúsa também possui aquela subscrição de ações em aberto. Data para participar vai do dia 10 de março até o dia 10 de abril, e a proporção será bem baixa, acho que de 1,3%, e tem até vídeo aberto aqui no canal. Então você poderá subscrever ações por R$ 6,70, então você poderá aumentar um pouco a sua participação pagando um deságio de 30% em relação à cotação deste período. Fora isso, um dos mitos que o pessoal acaba investindo na Itaúsa porque tem um desconto holding de 21% e acha que é uma maravilha porque você paga 95 bi para levar 121 bi, que é o valor da soma das partes, considerando os ativos e passivos que a empresa possui. Porém, eu acho essa conta errada porque o principal ativo do portfólio da Itaúsa é o Banco Itaú e a Itaúsa só possui ações ordinárias do Banco Itaú. E aqui no caso, eles consideram a cotação mais líquida, que seria ITUB 4, que custa mais caro frente a ITUB 3. Consequentemente, este ponto acaba inflando o principal ativo do seu portfólio, o que acaba elevando o valor da soma das partes e, consequentemente, isso acaba gerando, entre aspas, um alto desconto holding. Mas na prática, qual seria o desconto holding real? Então, se eu considerar a ação ordinária, ITUB 3, perceba que a soma das partes seria de 123 bi, a Itaúsa vale hoje na bolsa 103 bilhões, então o desconto hold seria de 16%, que por sinal seria um patamar elevado em relação ao histórico da bolsa, que fica na faixa de 10 a 12%, considerando este cálculo que eu estou mostrando aqui. E também, como vimos, a Itaúsa possui cerca de 1 bilhão de custos por ano, então este desconto holding é totalmente justificável. Então tem custos da empresa, impostos, ineficiências tributárias, despesa financeira por causa da dívida que a empresa possui, então não existe nada de graça na renda variável. Além do mais, um ponto que eu sempre cito, se o Itaú é o melhor ativo da Itaúsa, por que não ir diretamente investir no Banco Itaú, aqui no caso, ITUB 3, que é mais barato, e o Dividend Yield é melhor frente a ITUB 4. Então perceba que novamente o Itaú carregou a Itaúsa, tanto no quesito resultados e dividendos, e também perceba que, olhando para a variação de 2024, considerando o provento pago, a Itaúsa caiu 4,6% em 2024, o Banco Itaú caiu 2,9%, enquanto a Alpargatas caiu 37%, Dexo 25%, CCR 25%, ou seja, se não tivesse sido o Banco Itaú, a Itaúsa teria despencado em 2024. Então, ainda bem que o Itaú representa grande parte do portfólio, do resultado e do provento, porque, caso contrário, a Itaúsa não entregaria todo esse bom balanço, boa rentabilidade e este bom pagamento de proventos. E por fim, esta foto mostra um trecho da planilha que fica disponível para quem é membro do meu canal do YouTube. Então, para 2025, a perspectiva é que a Itaúsa lucrará 16 bi, ou seja, 8% de crescimento frente ao lucro de 2024. E se for o caso, preço-lucro projetado de 6,4, que é só pegar o valor do mercado atual e dividir por este lucro esperado. Então este patamar de 6,4 ficaria 27% abaixo do que é a sua média, então perceba que existe um bom desconto frente à média histórica da empresa. Além do mais, se o payout permanecer em 60%, a Itaúsa pagaria quase 90 centavos brutos por cada ação,
o que nos dá 9,3% de yield em função da cotação atual. Então, apesar desta alta recente, a Itaúsa aparentemente ainda segue barata frente à sua média, deverão crescer o lucro, seguem rentáveis, seguem gerando caixa, com dívida controlada e que poderão pagar bons proventos para o acionista. Então, pessoal, o vídeo ficou longo, mas eu comentei sobre vários tópicos importantes envolvendo a Itaúsa. Comenta se você é sócio e se comprou com essas quedas recentes, principalmente abaixo dos R$ 9. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também considere se tornar membro do meu canal do YouTube para ter acesso àquela planilha que eu destaquei, a mais de 580 vídeos exclusivos e toda semana eu posto pelo menos mais 3 novos vídeos. Porém, tem semanas que eu posto bem além do que isso, porque só hoje eu postei 2 vídeos, ontem mais um vídeo, há 4 dias mais 2 vídeos, há 5 dias outro, ou seja, nos últimos 7 dias eu postei 6 vídeos e foi o dobro do que eu falo que eu posto. Então, em geral, eu acabo publicando acima do que essa quantidade. E também, fora os vídeos e as planilhas, tem o Telegram, tem notícias, você pode tirar suas dúvidas comigo e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar e não gostar, você clica em compras e assinaturas e cancela um clique. Fora isso, tem muitos seguidores migrando para o BTG e conseguindo bons benefícios na corretora, conta corrente, tem o cartão Black do BTG. Aí, caso você queira conseguir tudo isso, é só preencher o formulário aqui abaixo e aguardar o pessoal entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.